Olá, bom dia para todos vocês. Aqui quem fala, como vocês já sabem, sou eu, Natália Deitos, e esse é mais um vídeo do Tucupi Literário. Voltando, hoje vai ser gravado no domingo, porque como vocês puderam perceber, nos últimos dias aí, eu gravei excepcionalmente na segunda, porque às vezes em alguns domingos, aqui perto de onde eu moro, acontece alguns barulhos, muita agitação, tem comemoração próximo de onde eu moro, enfim. Mas, voltando, hoje, no nosso vídeo, eu vou falar sobre esse livro que eu li, acho que foi em 2018, 2019, que se chama A 25ª Hora. Bom, antes de eu introduzir vocês no que se trata desse livro aqui, o que eu posso dizer é que, assim, eu comprei esse livro no sebo da faculdade, Eu já mostrei aqui outros livros que eu comprei por lá, que vira e mexe eu compro, alguns livros assim de sebo, que eu também valorizo muito, livros de sebo, porque em sebos tem livros que são raros e também pela questão do preço que é mais acessível, que custa entre 10 ou 15 reais, às vezes até menos, no caso 5 reais. Mas enfim, essa obra que foi escrita pelo autor Virgil Georgiou, acho que é assim que se pronuncia, porque a biografia dele, a pequena biografia que mostra aqui atrás do livro, fala que ele nasceu na Romênia, no ano de 1916. Então, assim como ele, o personagem da nossa história aqui também é romeno. Ou seja, esse livro aqui, de certa forma, é um pouco autobiográfico, porque ele vai mostrar a história de um cara chamado Johann Moritz, que também é romeno, como já foi dito, e que foi preso injustamente, acusado de ser judeu, que na verdade quem fez tal acusação foi um gendarme, ou seja, uma espécie de guarda, que fez essa denúncia pelo fato de ele ter um desejo de possuir a esposa dele. Então, como uma certa vingança, ele vai e faz isso contra o Johann. E nessa coisa toda, o personagem vai passar exatos 13 anos, Peraí, deixa eu ver aqui. 13 anos, E durante esses 13 anos ele passa por 38 campos de concentração, como a história diz, que ele vai atravessar, inclusive, por vários regimes autoritários, desde nazismo, acho que fascismo, talvez, e outros, como a gente conhece, porque são vários, como fala aqui no livro. E ao longo da história, ele vai descrevendo, todos os acontecimentos, e também ele é permeado por críticas à sociedade, por exemplo, do quanto o homem ele é escravo, passa por certas situações, enfim, mas a proposta é fazer uma crítica ao homem do século XX, como a obra já traz como um mote.
E vão ter outros personagens, tipo a primeira esposa, tem uma outra que é editora, né? E também tem um padre que ao longo do livro ele também faz umas determinadas confissões para esse padre. No mais, a obra como um todo, ela faz críticas a regimes autoritários, ao comportamento da humanidade, principalmente naquele século, mas também é uma obra atemporal, por assim dizer. E retomando o que eu disse logo no início do comentário sobre a obra, ele vai ser um pouco autobiográfico, porque esse livro foi escrito na época que o autor foi preso também, né? Passou por toda essa situação de regimes autoritários, campos de concentração, né? Ele diz aqui que ele foi preso por tropas americanas, né? E diz aqui também, ó, como eu já falei, né, que consiste numa crítica radical do homem do século XX, né? Como diz aqui na obra, artífice e vítima do processo de mecanização e robotização da sociedade técnica ocidental, né? E, enfim, o personagem ele carrega essa identidade do autor, né? Porque assim como o autor faz essas críticas à sociedade, ao homem, o personagem também faz. Principalmente quando ele está falando com um padre, ele deixa bem claro em algumas falas aqui que permeiam o livro. Inclusive, tem algumas coisas aqui que eu grifei, né? Porque como sempre eu grifo coisas tudo que eu leio eu grifo, principalmente se eu achar frases importantes. Olha aqui, ó. Eu grifei quase uma página inteira. Vou ler para vocês algumas frases que eu gostei desse livro. Primeiro, essa aqui. Trabalhar pelo bem do homem e pela justiça humana é trabalhar pela Igreja e por Deus, respondeu o padre, intercedendo por Johann Moritz, intercedendo pela Igreja e por Deus. Eis minha missão de sacerdote. O que acaba de acontecer é injusto. Aí tem outras aqui. Aquele que não leva em conta o homem não pode pretender lutar pela cruz, replicou o padre. Ninguém pode ser ao mesmo tempo defensor e inimigo da cruz. Dentre outras frases. Ou seja, isso aqui caracteriza o diálogo que o padre tem com o personagem, né? Que ele fala muito sobre, não só sobre a humanidade, mas ele fala sobre Deus, né? Enfim, é uma obra muito interessante, né? Que eu recomendo, né? E assim, por ser um livro que traz essas críticas, né? Principalmente essa questão sobre autoritarismo e tudo mais, é um livro que é uma temática que me interessa, sabe? E falando mais um pouco sobre o autor, né? Diz aqui que ele nasceu na Romênia em 1916 e estudou teologia e filosofia, ou seja, ele era teólogo e filósofo. Por isso tem esse caráter na obra, né? Que fala essas questões sobre Deus, a humanidade, enfim. E isso foi na Universidade, né, de Heidelberg e Bucareste. Quando os soviéticos ocuparam a Romênia em 1944,
exilou-se voluntariamente. Preso pelas tropas americanas, no fim da Segunda Guerra, foi viver na França em 1948, onde, em 1963, ordenou-se sacerdote ortodoxo. A 25ª Hora, sua obra mais conhecida, foi levada às telas em 1963 pelo diretor francês Henri Verneuil e estrelada por Anthony Quinn e Virna Lise. Virgil Giorgio faleceu na França em 1992. Ou seja, nota-se aí que até mesmo o personagem do padre, pelo menos no meu entender, né, diz um pouco sobre o momento em que ele se dedicou ao sacerdócio, né? O que tem na obra diz muito sobre ele, ou seja, é uma obra quase autobiográfica, né? Porque não fala necessariamente sobre ele, mas tem caráter de coisas que representam o autor, né? No caso, quando diz respeito ao personagem principal, que foi preso injustamente por ser acusado de ser judeu, né? E depois representado na figura do padre, né? Enfim, dita essas obras, dita essas coisas, eu vou pedir antes de encerrar o vídeo para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like, compartilhar com mais pessoas, né, para poder dar um maior engajamento no canal, né? Se tu gostas desse tipo de conteúdo, né, compartilha com mais pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo. Então, é isso. Eu conto com vocês para que esse canal possa crescer mais ainda, né? Enfim, gente, é isso. Beijos, bom domingo para todos e até o próximo vídeo. Beijos.